Por que você acha que a janela está se fechando para as pessoas começarem a gerar mais riqueza mais rapidamente? E o que acontece com as pessoas se elas realmente perderem essa oportunidade? Estamos passando agora pelo que o Fórum Econômico Mundial chama de quinta revolução industrial. Então, se olharmos para a nossa economia, a economia global nos últimos anos, passamos por algumas revoluções industriais diferentes. A primeira, olhe as fábricas sendo construídas, os anos 1700. Depois você entra nos anos 1800 e ouve falar de eletricidade e produção em massa. Então chegamos ao final dos anos 1900 e agora entramos na revolução digital. A internet começa a se tornar mais popular. Depois temos os anos 2000 e agora entramos na próxima fase, a quarta revolução industrial, que são as tecnologias inteligentes. Então agora temos coisas como Uber e Facebook e todas essas outras tecnologias que as pessoas estão integrando em suas vidas, porque agora eu simplesmente faço compras na Amazon em vez de ir à loja. É prático. É conveniente. E agora estamos entrando na quinta revolução industrial, que é a convergência de humanos e tecnologia. E esta, a razão pela qual é tão importante, é porque a cada revolução industrial não só está ficando mais curta, mas também tem um impacto cada vez maior na nossa economia. Porque se voltarmos e pensarmos sobre como a internet mudou a economia, todos podemos dizer que a internet mudou nossa economia, mas levou anos, mais de uma década, para realmente ver o impacto da internet. Quero dizer, começou no início dos anos 90. E você se lembra da AOL, America Online? A conexão com modem. E então lentamente começou a ser adotado. Tivemos o boom e a quebra da bolha das .com em 2000. E então todo mundo em 2000, 2001 pensou, essa coisa de internet é apenas uma moda passageira. Na verdade não vai durar. Estamos falando dos anos 90 até tipo o início a meados dos anos 2000, antes das pessoas realmente perceberem que essa coisa de internet vale a pena considerarmos como um negócio. Mesmo em, 2008, 2009, 2010, quando meio que o Twitter, LinkedIn, Facebook começaram a se tornar mais populares, muitas pessoas disseram que era uma moda passageira, e isso foi há 15 anos. E você pensa agora na Circuit City, pensa na Blockbuster, pensa em todas essas redes que eram Sears, que eram enormes, mas não dependiam da internet. Eles achavam que a internet não iria dominá-los, e levou décadas para realmente sentirem o impacto. Agora, avançando para hoje. O ChatGPT foi criado em 2022, apenas há alguns anos, e entre 2022 a 2026, a adoção da inteligência artificial foi muito mais rápida do que a da internet. Mas o impacto que a IA terá sobre os humanos e nossa economia será muito diferente do que foi a internet, e as pessoas que entendem isso podem se antecipar à mudança e construir riqueza. Por quê? Vamos por um momento voltar à internet. Imagine, vamos voltar um pouco no tempo. Imagine se você estivesse começando um canal no YouTube, não em 2015, mas em 2005. Imagine o avanço que você teria tido. Imagine se você começasse um canal no YouTube em 2015, ao invés de 2025 ou 2026. Imagine o progresso que você teria feito. Imagine se você soubesse, talvez eu devesse investir em algumas dessas empresas digitais, lá em 2015 ou 2005. Bem, aqui estamos em 2026, e estamos apenas começando a explorar. Hoje sabemos que o Google lidera todo o mecanismo de busca, certo? Você se lembra que costumava haver o Ask Jeeves, havia o Yahoo, havia a AOL, havia MSN. Não sabíamos quem iria vencer. O Google venceu essa corrida. Quando se trata de IA, não há vencedor. Eu não sei se vai ser o ChatGPT. Será que vai ser o Claude? Vai ser o Gemini? E eles estão lutando por isso. E isso é apenas a camada superior de... eu chamo de cebola. Porque como investidores, você quer olhar para oportunidades como uma cebola. Isso é apenas a camada superior da cebola. E quando as pessoas pensam em IA, elas dizem, Jasprit, você está falando sério? A inteligência artificial é tão estúpida. Eu pedi para ela criar um blog para mim e saiu totalmente errado. Eu queria que fosse um mergulho profundo sobre Lewis Howes, e ela falou sobre algum outro podcaster aleatório. É tão estúpido, mas deixa eu te fazer uma pergunta. Se você visse uma criança de 2 anos tentando correr e a visse cair, você diria que ela é estúpida? Não, você vai dizer o que é. É uma criança aprendendo a andar, aprendendo a correr. Isso é inteligência artificial hoje. Ela está aprendendo a correr. Ela vai acelerar. As pessoas que entendem isso vão poder aproveitar essa oportunidade, construir riqueza por causa disso, criar segurança no trabalho por causa disso, enquanto todo mundo, porque o cérebro humano não pode evoluir tão rápido quanto nossa tecnologia está evoluindo, vai ficar para trás.
Agora isso cria preocupações, mas o que estou tentando dizer e enfatizar é, veja, isso cria oportunidades para os financeiramente inteligentes, e eu estou lhe dizendo isso, a razão pela qual fiz tanto conteúdo sobre isso é porque passei por um momento bem ruim em 2025, então da última vez que conversamos, você sabe, eu falaria sobre minha empresa Briefs Media. Nós, como empresa de mídia, focamos em duas coisas, notícias financeiras, pesquisa financeira, e foi isso que fizemos. Publicávamos nosso boletim de mercado todos os dias, publicávamos nossos artigos de notícias em nosso site, depois publicávamos nossos relatórios de pesquisa de investimentos para investidores. Em 2025, eu comecei a ouvir cada vez mais sobre inteligência artificial. E eu estava brincando com isso cada vez mais, e tive aquele momento de, ai meu Deus, quando percebi, se a inteligência artificial continuar ficando mais inteligente, não vamos ter mais um emprego. Estaremos fora do mercado até 2035. Uau! E agora e eu não contei isso aos meus funcionários, estou na minha própria mesa, estou lidando com meus próprios problemas, e estou percebendo que estamos à beira da falência. E então comecei a ficar mais adepto da IA, porque não sou a pessoa mais entendida em tecnologia. E eu disse, oh meu Deus, não vai ser 2035. Vamos estar falidos em 5 anos. Em 2030, nossa empresa estará acabada. Todo mundo vai ficar sem emprego, inclusive eu. Então, eu fui em busca sem dormir muito e percebi que precisávamos fazer uma mudança. E assim estou contando a vocês uma história verídica aqui, que em meados de 2025, tivemos uma reunião geral da empresa para a qual voamos todos os nossos contratados para o nosso escritório também. E comecei a reunião dizendo, tenho algumas notícias que devo contar a vocês. Eu disse, por causa da inteligência artificial, estaremos à beira da falência em 2035, mas eu estava errado, e todos disseram, tudo bem, tudo bem. Então risquei isso e continuei. Uau. Estamos prestes a falir em 2030. É por isso que vamos mudar. Não seremos mais Briefs Media. Agora somos a Briefs Finance. E isso significa que vamos passar de ser apenas uma empresa de mídia para uma empresa de tecnologia financeira, que é alimentada por mídia. Então, estamos desenvolvendo este software, esta ferramenta que agora nossa mídia pode alimentar, porque a única maneira de competirmos é utilizando esta nova tecnologia. E estou te dizendo isso porque eu passei por isso. E assim que isso aconteceu, saímos e contratamos 7 desenvolvedores. Investimos muito dinheiro, muita energia, muito tempo. Quero dizer, nós temos uma equipe inteira. Mudamos nosso foco completamente da noite para o dia, porque se não o fizéssemos, estaríamos tentando competir com a rapidez com que a IA está crescendo, e não podemos fazer isso. Nós podemos, quer dizer, se eu quisesse que escritores humanos competissem contra escritores de IA, os escritores humanos vão ganhar hoje, mas os escritores de IA podem ser mais rápidos, e eles podem aprender melhor, e não precisam de folga, e eles podem fazer isso por uma fração do custo. Estamos falando centavos. E então essa foi minha percepção. Temos que fazer uma mudança. Então, o que isso significa? Isso não significa que você tem que começar um negócio, mas significa que você tem que entender que isso está acontecendo e ver como você pode usá-lo na sua vida. Se você tem um negócio, aprenda como usar inteligência artificial no seu negócio. Se você é um investidor, veja como pode investir. Agora você não precisa investir em IA, como na OpenAI ou na Anthropic. Não é isso que estou dizendo, mas você tem que entender, e podemos falar sobre isso mais tarde, a complexidade da tecnologia. Sim. Ou se você tem um emprego, aprenda a ser mais produtivo, porque não é que a IA vai tomar seu emprego ainda, mas sua empresa pode substituí-lo por alguém que conhece melhor a inteligência artificial do que você, porque a pessoa que conhece a IA pode fazer mais trabalho e ser mais produtiva. E vou te dizer isso como alguém que é CEO, o que significa inteligência artificial. Quando você ouve as notícias falando sobre pessoas que querem mais produtividade, o que isso significa em português claro é que dentro de 5 anos, as empresas vão esperar que cada pessoa faça a mesma tarefa que 10 pessoas estão fazendo hoje. Pelo menos 10. Pelo menos. Talvez não 100. Por que você não pode ter uma pessoa fazendo o trabalho de 100 pessoas com a facilitação, sugestão, compreensão e conscientização de inteligência artificial corretas? E é isso que a produtividade significa. Portanto, quando você ouvir que as empresas estão tentando ser mais eficientes, mais produtivas, é exatamente isso que significa. Se você não consegue fazer o trabalho de 10 pessoas hoje, terá muita dificuldade em encontrar ou manter um emprego. E você acha que isso vai acontecer nos próximos 4 a 5 anos? Estamos em 2026 quando estamos gravando este vídeo. O ChatGPT foi lançado no final de 2022. Então estamos falando que se passaram apenas alguns anos. Os próximos 3 anos não só estarão à frente de onde estávamos há 3 anos, mas também acelerarão mais rápido porque a tecnologia expande assim.
Não é uma curva linear, sobe assim. É a curva em forma de taco de hóquei, o que significa que fica mais inteligente ainda mais rápido. Então os próximos 3 anos serão exponencialmente mais rápidos e avançados do que 3 anos atrás, porque há 3 anos era: ei, ChatGPT, quero fazer uma receita de guacamole, o que devo fazer? E agora está ficando mais e mais avançado a cada dia porque o objetivo... E não sou eu quem está dizendo isso. Você pode ouvir o que o CEO do ChatGPT disse. Você pode ouvir o que o CEO Mark Zuckerberg disse. Isso é público. O objetivo não é inteligência artificial, é IAG, que é inteligência geral artificial, que não é eu dizendo: ei, me dá a receita de guacamole. É: construa a empresa de guacamole para mim. Ele vai abrir a sociedade de responsabilidade limitada. Vai lá, alugue um lugar para construir. Vai sair e construir. Ela fará tudo por você. Esse é o objetivo final. É que agora falamos sobre ser capazes de fazer mais coisas com um humano. É apenas saber como gerenciar os agentes de IA e como lidar com esses tipos de prompts. E essa será a diferença entre as pessoas que sabem como aproveitar isso ou não. E novamente, vou dizer isso porque parece assustador, mas qualquer um pode tirar proveito disso, mesmo como investidor, quando começar a entender o que isso significa e como pode usá-lo para si mesmo. E quando a gente continua tentando, nem sempre dá certo, claro. Agora, isso não é pensamento mágico. Não é pensamento positivo do tipo: eu não sou um grande defensor disso. Se você olha a literatura científica, só desejar uma coisa, na verdade, te deixa menos propenso a ir lá e conquistar.